Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje falando aqui direto de São Paulo no GRI Brasil 2023. Nós temos hoje aqui a oportunidade de conversar com o Marcelo da Canuma Capital. A gente vai falar um pouquinho sobre a gestora dele, sobre a vida dele também e falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo aí nos últimos meses e o que vai acontecer, quais são as previsões aí para os próximos meses dentro desse mercado. Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui batendo um papo comigo. É um prazer estar aqui com você, te agradeço realmente. Marcelo, fala um pouquinho da sua história, né, e como é que é o seu posicionamento dentro da Canuma Capital e como é que você está vendo isso como gestora, como é que você está vendo o nosso mercado, né, já que a gente vem crescendo, o mercado de funding vem crescendo de maneira geral e os nomes vão se multiplicando aí dentro desse mercado. Bom, Marcelo, muito obrigado à Brain por me receber aqui. Minha história era, apesar de ser longa, vou tentar fazer com que ela seja curta. Na realidade, eu comecei em 1994, eu era analista de sell side, fui um dos primeiros analistas do Brasil a trazer investidores estrangeiros para o mercado brasileiro na Bolsa de Valores, isso em 1994. Depois migrei para bancos de investimentos, JP Morgan, Morgan Stanley, migrei para a área de investment banking, focado em fusões e aquisições, debt capital markets e equity capital markets. Depois fui convidado por um grande cliente que eu tinha no JP Morgan, Morgan Stanley, que é a Brookfield Property Group, um dos maiores grupos no mundo de asset management. Eles me convidaram para se tornar o CIO no Brasil. Eu me tornei o CIO da Brookfield, onde eu geria um fundo de mais ou menos, naquela época, antes de saí somente em 2021, de 11 bilhões de reais, que naquela época era o maior portfólio de real assets do Brasil. Eu era o gestor desse portfólio. E aí resolvi criar a Canuma Capital para atender investidores brasileiros. Sempre atendi investidores internacionais em toda a minha carreira. Achei que era necessário fazer a mesma coisa que eu sempre fiz para investidores brasileiros e resolvi criar a Canuma Capital. Com o tempo eu recebi um investimento do BTG Pactual. O BTG Pactual é um investidor nosso. Nós somos uma investida do BTG Pactual. O BTG Pactual, quando selecionou alguns anos atrás mais de 5 gestoras dentro do seu portfólio, eles escolheram nós como a gestora de investimentos alternativos focado no mercado brasileiro e focado no mercado de real estate. Então essa é a minha história rapidamente. A Canuma, qual é o grande diferencial da Canuma Capital? Acho que apesar de toda a proliferação de gestoras, você tem que ter um diferencial. Então nosso diferencial hoje eu determinaria em 3 pontos principais. A primeira, o time de gestão. O time de gestão, eu trouxe 2 pessoas que trabalhavam comigo da Brookfield, que fizeram todas as transações e geriam o mesmo portfólio, me ajudavam a gerir o portfólio. Então, primeiro, ter uma equipe que se conhece há muito tempo, tá certo? 2, nós temos um modelo de gestão parecido com os modelos de renda variável, ou seja, de todo o nosso time, 10 pessoas são dedicadas ao segmento de pesquisa. Então, nossos analistas são analistas setoriais e olham o mercado americano e o mercado brasileiro para que eles possam ter uma visão global e conhecer todos os subsetores de real estate no mundo inteiro. No mundo inteiro existem mais de 13 subsetores, no Brasil, infelizmente, não tem mais do que 5, mas é importante que cada um conheça individualmente esse subsetor. Então, esse é o nosso grande diferencial. Uma casa 100% fundamentalista. Eu sou analista desde 1994 e sou analista até hoje, mesmo sendo CEO da Brookfield, da Canuma Capital. Eu sou o analista e nunca deixarei de ser analista. Segundo fator importante e diferencial são os produtos. Nós temos 3 lançamentos que nós fizemos nos últimos 12 meses, na realidade nos últimos 18 meses, onde são produtos diferenciados. O primeiro que foi o nosso fundo, o Canuma Capital US REITs, onde é um fundo um FIA, um fundo de investimento em ações que investe nos REITs americanos. Os REITs americanos são as empresas de real estate, de propriedades nos Estados Unidos, onde nós investimos em 3 subsetores, nas maiores empresas de multifamily, nas maiores empresas de industrial real estate, healthcare real estate, office, logística,
setor de saúde, setor de self-storage, setor de malls, setor de shopping center, setor de triple net, onde nós temos uma performance muito superior à média do mercado hoje. O segundo fundo é o nosso CCM11. CCM11 é um fundo multi-estratégia, é uma capital multi-estratégia, é o primeiro multi-estratégia puro sangue brasileiro, onde o nosso grande diferencial é que o nosso fundo investe em 3 subsegmentos do setor de real estate, no mercado privado, no mercado listado e no mercado de fundos imobiliários. Ou seja, nós temos que entender esses 3 mercados, ele é 3 vezes o tamanho dos fundos imobiliários. Então, o nosso fundo imobiliário, em vez de investir somente nos fundos imobiliários, também vai para o derivativo. Ele vai para mercados listado como o Multiplan, igual a TMI, os lotes CP, e também investe diretamente em ativos que não estão disponíveis no mercado de fundos imobiliários. Então a gente tem que olhar o que é melhor, é investir numa empresa de shopping center ou investir nos fundos imobiliários de shopping center. É melhor investir num ativo imobiliário de escritório dentro de um fundo imobiliário ou nós investimos diretamente em um ativo de escritório, ou nós comprarmos CRIs através dos fundos imobiliários de papéis ou nós originarmos CRIs que sejam melhores, que não estejam disponíveis no mercado de fundos imobiliários. E o terceiro diferencial é o nosso passivo. Nossos passivos são nossos investidores. Nossos investidores são investidores sofisticados, investidores que entendem a nossa estratégia, conhecemos eles, né, praticamente pelos nomes, onde eles sabem exatamente o que nós estamos fazendo e o que cada ativo vai proporcionar de retorno no curto, no médio e no longo prazo. Marcelo, muito legal, uma explicação, acho que não dava para ser mais sintética, mas é muito interessante, porque a gente está falando de uma multicesta, né? Exato. A gente está falando de uma multicesta num modelo de gestão bem diferenciado. Vocês fazem apenas a participação com a compra de dívida, alguma coisa assim, ou vocês já fizeram alguma coisa de participar como sócio, alguma coisa mais dentro de um ambiente como se fosse um investimento diferenciado, ou só apenas dentro de outros fundos ou da participação de listadas? Exato. Hoje o nosso portfólio praticamente ele é composto 60% no CCM11, que é o nosso principal fundo, que é o CCM11, 60% hoje alocado em dívidas, 40% em tijolos, sendo que todos esses 60 e 40 são alocados ou através de fundos imobiliários, ou empresas listadas, ou ativos diretos. O que a gente faz de diferente? Por exemplo, no nosso ativos direto, nós temos nós fizemos um grande investimento, foi o maior investimento que nós fizemos, que é um investimento de 90 milhões de reais, onde nós compramos um prédio 100% pronto na Vila Olímpia, residencial para renda, onde nós são 243 unidades, o maior prédio multifamily que tem no Brasil hoje em dia, a 300 metros da INSPER, onde nós atendemos desde alunos da INSPER, como advogados, banqueiros, médicos, engenheiros, arquitetos que querem morar num lugar onde você tem apartamentos mobiliados, 100% mobiliados, com amenidades, onde você tem desde coworking, academias, supermercados, cafeteria, lavanderia, estacionamento, sala multimídia, e agora nós vamos colocar numa área que a gente tem agora beach tênis com churrasqueira, com forno de pizza. Então esse é o nosso diferencial, onde um produto desse, um ativo desse, você não encontra em nenhum fundo imobiliário. Onde qual é o objetivo da aquisição? Primeiro nós compramos um ativo por R$ 12.500 o metro quadrado, no coração da Vila Olímpia, onde custaria no mínimo R$ 15 mil para fazer por metro quadrado, porque todos são decorados. Então, eu demoraria no mínimo 5 anos entre comprar um terreno e lisar todos os apartamentos, que são 243 apartamentos, hoje 250 pessoas morando naquele prédio. Então, qual foi e por que nós compramos? Primeiro, o preço, muito abaixo do preço de reposição. 2, os aluguéis estavam nesse prédio estavam abaixo de valor de mercado, certo? Então nós compramos com ele com a valor de mercado na época a 115, ele estava R$ 88, já levamos para R$ 105 em menos de um ano, tá certo? E 3 é você controlar um prédio, você controla 100% do prédio, ou seja, ele não é um condomínio, eu tenho um apartamento, onde eu quero fazer alguma reforma, eu quero melhorar, eu preciso ter mais o prédio, porque eu quero melhorar o serviço,
eu que tomo a decisão, eu não dependo de terceiros para tomar a decisão. Então, esse é um grande diferencial de uma transação dessa, onde você compra um ativo direto. Ou um CRI, você pode comprar um CRI direto, em vez de você comprar através de um fundo imobiliário. Nós compramos CRIs através de fundos imobiliários. Perfeito. Mas a gente tem que olhar o que eu tenho no mercado privado em termos de risco-retorno para saber se eu devo comprar esse no mercado privado ou comprar um fundo imobiliário de papel high grade, ou você vai comprar um fundo de papel high yield. Então, toda hora que eu tenho que tomar uma decisão de investimento, eu preciso exatamente ver se esse ativo que eu originei, primeiro eu tenho que saber precificar e tem que ter um diferencial ao invés de estar comprando fundos imobiliários de papel. Então, para isso você tem que trazer alguma transação onde os fundos imobiliários não têm. Perfeito. Marcelo, você falou um ponto muito interessante, que eu acho que é uma grande dúvida. Multifamily, a gente fala isso agora a todo momento, né? Se fala aos 4 ventos no Brasil, né? Mas você falou algo muito interessante, o investimento em um empreendimento de multifamily, vocês viram qual era o desconto, existia um desconto, existia a locação, que era uma locação independente, muito provavelmente sem serviço, né? Vocês devem ter instalado serviços e as amenidades para isso, e você tem uma ocupação, pelo que você está me falando aí, de quase 100%, se não for 100%. Agora, uma dúvida, com essa proposta, se você tirar esse desconto, você tem um yield capaz de mostrar que esse ativo ele é realmente algo que vale a pena para um investidor? Por quê? Porque a gente escuta ainda muita gente falar, não tem escalabilidade para isso, eu preciso ter 2.000 quartos. Sabe, me assusta um pouco isso. E você, pode ser, eu quero que você chegue no relato para falar, não, a Canuma Capital mostrou que essa conta fecha. Era isso que eu queria ouvir. Sem dúvida, escala é importante em qualquer negócio. Por isso que quando nós compramos esse prédio, o fundamental dele era a escala. Você ter 243 apartamentos no mesmo local, ele já é uma escala muito boa. Não adianta eu ter isso. Por quê? Porque eu preciso, como você falou, eu preciso entregar yield para o meu investidor. Tá certo? Então, existem 3 coisas que nós não abrimos mão. Tá? Yield, ganho de capital e proteção de capital. Quando você compra um ativo desse, ele tem que te proporcionar yield. É claro que uma transação desse porte, tá certo? No segmento desse, ele não vai te dar um yield de 10%. Apesar que nosso fundo hoje dá um yield superior ao IFIX, ele dá 10,5% de yield. Opa. Mas por quê? Porque é uma combinação de vários ativos. Sim. Mas esse ativo, ele me dá, pra você ter uma ideia, hoje é alugado por R$ 105 o metro quadrado. Se você multiplicar por 12, são mais de R$ 120, R$ 1.200, desculpa, por ano. Uma coisa que nós compramos por R$ 12.500 o metro quadrado. Então você percebe que o potencial é muito grande. Perfeito. A transação é muito... Por quê? Porque tem o yield que eu tenho agora, eu tenho um ganho de capital, porque o valor de mercado hoje de um ativo desse... Subiu. Ele é, no mínimo, se você for na Vila Olímpia, comprar um apartamento que nós temos, mobiliado, com amenidades que você não encontra na Vila Olímpia, mais de 1.500 metros quadrados de amenidade, você não vai comprar por menos de R$ 18.500 no metro quadrado. Concordo. Tá? Então, e terceiro, proteção de capital. Porque quando eu compro por R$ 2.500, ele está protegido por qualquer situação adversa de mercado. A taxa de juros pode ir para 15%, que ele nunca vai custar menos que R$ 12.500. Por quê? Porque nós temos 3 maneiras de, no futuro, reciclar esse capital. A primeira é vender 100% desse ativo para o investidor institucional. Por quê? Porque ele rende dividend yield mensal de uma maneira muito robusta. 2, eu posso vender uma participação de 49% e não de 51%. Por quê? Porque na hora que eu decidir vender 51%, eu vou vender 100%. Por Perfeito. quê? Porque é importante Controle. o nosso controle e a nossa gestão. E o terceiro, esse prédio tem uma característica muito importante. Todos os apartamentos têm matrículas individualizadas. Então, se eu quiser vender individualmente cada apartamento, eu posso fazê-lo. E aí, a decisão entre vender para o institucional ou vender no mercado de varejo é uma transação que isso aqui eu ganho, a tira é muito alta. E aqui o ganho de capital é maior ainda. Minha tira é menor
mas o meu ganho de capital é maior, né, com a TIR menor. Por quê? Porque eu demoro mais tempo para vender 243 apartamentos, que vai demorar 24 meses, em vez de vender de uma vez para o institucional. Faz aqui eu tenho TIR, aqui eu tenho ganho de capital. Eu tenho uma bela TIR, mas a TIR é um pouco menor do que essa, mas é uma decisão que nós vamos tomar mais à frente. Não, perfeito. Era exatamente isso que eu queria, porque eu acho que é importante a gente mostrar um case efetivo, né? Então, primeiro, a necessidade de uma boa compra, né? Para você poder ter essa guarda. E segundo, você mostrar que a operação já para em pé, porque você vai ter, inclusive, tendo a escalabilidade apenas do empreendimento, das mais de 200 unidades, você já consegue fazer a prestação de serviço, né? E encaixar num yield que pode até não ser espetacular, mas a ocupação vai te trazer uma garantia que para você vai ser fantástico, né? Não é um galpão, por exemplo, que pode simplesmente desalugar. Eu acho que o grande desafio, não é o meu desafio hoje, porque nós temos uma combinação de vários ativos. Então, nosso dividend yield hoje é de mais ou menos 10,5% ao ano. Então, o nosso fundo ele foi projetado para pagar IPCA mais 10% ao ano por risco moderado. Mas é importante dizer que esse mercado de multifamily não pode ter o mesmo dividend yield que tem um galpão, que tem um escritório, que tem um shopping center. Ele tem um risco muito inferior, principalmente no Brasil. É diferente nos Estados Unidos ou talvez globalmente. Tá? Por quê? Porque os contratos de escritórios e logística em países desenvolvidos, eles são muito mais rígidos. Né? Então, você pode se desfazê-los em apenas 3 meses, apagando multas. Então, quando você vê a disparidade no país mais desenvolvido, a disparidade de cap rate, ou que se traduz em dividend yield, ele é muito menor. Perfeito. No Brasil, por você ter riscos muito maiores em relação, não somente a mercado, mas em relação à questão jurídicos, essa diferença tem que ser muito maior. Né? Veja bem, hoje as pessoas físicas, eu não concordo com isso, mas as pessoas físicas compram apartamentos para ganharem 5% de forma bruta. 5% mais o imposto que ele paga, mais a manutenção, mais a taxa de vacância, ele não ganha mais do que 3,5%, 4% ao ano. E nós conseguimos comprar uma coisa que hoje... vai gerar para ele 10,5% fora IPCA. Exatamente. Então, é uma discrepância muito grande, o que não faz sentido alguém pensar. Mas eu só quero dizer para você que hoje os investidores, pessoas físicas, aceitam ganhar 5%, em teoria, em termos reais, para comprar residencial. Perfeito. Então, você vê que a disparidade... Agora, pergunta para ele o quanto ele vai exigir para comprar um escritório, um galpão. Vai ser, no mínimo, 200, 300 bips de prêmio. Então, por isso que a gente acha que o risco-retorno que nós temos é muito adequado. Na hora que a gente fala que a gente hoje paga 10,5% dividend yield, com risco moderado, eu também olho sempre o quanto o nosso fundo paga em relação ao mercado. E o mercado, eu tenho que olhar o mercado que é o mercado do iFix. O iFix paga hoje 10%. A diferença é que o nosso fundo, a hora que você vê a qualidade dos ativos que estão lá dentro e o risco-retorno, ele tem um risco menor com retorno maior em relação à média do iFix. Ou seja, vai dar uma tranquilidade, né, e uma oportunidade muito maior. Antes de encerrar, eu queria te pedir 2 coisas assim. Primeiro, para você falar suas considerações finais, mas antes disso, dentro da sua fala, algo que eu achei muito interessante foi a sua transição em nível dos investidores externos para os investidores nacionais. Eu queria que, para terminar e você fazer suas considerações finais, eu queria que você contasse um pouco dessa diferença. O que foi perceptivo para você nessa diferença, nessa transição, nesse momento que você vivia lá alguns anos atrás? Olha, Marcelo, a grande diferença é a sofisticação dos investidores estrangeiros. Tá? Eu acho que, como você sabe, o setor de real estate, globalmente, ele é muito mais desenvolvido que no Brasil. Quando ele é mais desenvolvido,
que significa que ele tem uma história mais longa. Se ele tem uma história mais longa, o conhecimento dos investidores em relação àquele setor, ele é muito mais relevante, muito mais profundo. Não sei se você sabe, no mercado global, investimento em real estate representa alguma coisa como 10% do portfólio. Ele é mais preciso, é 10,7%, mas eu digo só 10% para ser mais simplista. Né? É 10%. E no Brasil é muito abaixo. E que eu acredito que no Brasil deveria ser exatamente mais do que 10%. Porque fundos imobiliários, ele representa muito bem o setor de real estate no Brasil. E as pessoas pouco falam do que eu vou falar agora. Nos últimos 10 anos no Brasil, apesar de nós termos tido inflação alta, juros altos, crescimento baixo, o setor de real estate que é representado pela iFix nos últimos 10 anos, ele só perdeu para o IMAB. Perfeito. Porque ele ganhou do CDI. É claro, eu estou fazendo a análise grossapada em termos de imposto. Mas o que eu quero dizer é isso? O dividend yield no Brasil, ele sempre teve um prêmio médio de 310 bips. 310 bips significa 3,1% acima da NTNB de 10 anos. Como a NTNB de 10 anos no Brasil, nos últimos 10 anos, foi alta, então esse prêmio também ficou mais alto ainda. Ficou mais alto. Então, foi difícil no mercado brasileiro, o fundo imobiliário te proporciona o que eu chamo de buffer. O que é o buffer? O investidor recebe dividendo, na média, nos últimos 10 anos, de acima de 8%. Tá certo? E quando você tem um dividend yield alto, dificilmente o investidor vai ficar vendendo de uma maneira irracional. Diferente do mercado de bolsa de valores da B3, as empresas que compõem o MOB, o IMOB, né? As empresas de property de shoppings, de escritórios, de logística, as construtoras, porque a volatilidade é imensa, muito superior aos fundos imobiliários. Então, eu acho que isso é fundamental para os investidores em relação à importância dos fundos imobiliários. Perfeito. Marcelo, só tenho que te agradecer, foi uma aula, né? A gente ficou aqui 15 minutinhos batendo papo, aprendi coisa muito interessante, realmente foi muito legal. Obrigado pela sua disponibilidade. Queria agradecer a nossa audiência por estar mais conosco aqui em mais um Conversa de Mercado com a Brain. Nos sigam em nossas redes sociais e aproveitem esses conteúdos de muita qualidade. Até a próxima vez. Muito obrigado e um forte abraço.